E aí? Salve, galera. Bom, hoje a gente vai falar da última fatia desse bolo chamado período imperial. A gente ainda vai ter uma aulinha na semana que vem para reforçar um assunto que nós não vamos falar hoje, que seria a Guerra do Paraguai. Imagino que alguns de vocês que já tenham feito algum resumo ou já tenham estudado o tema sabem que a Guerra do Paraguai é um assunto um pouquinho extenso e ele é bastante cobrado na prova da ESA. Então, assim, seria um pouco complicado a gente falar hoje de Segundo Reinado e de Guerra do Paraguai tudo junto, né? Ia ficar um longa-metragem, né? Nem vocês iam ter saco para assistir, nem eu para gravar, e minha garganta também não ia aguentar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar de Segundo Reinado hoje, vai mencionar a Guerra do Paraguai, até porque não dá para passar batido disso, mesmo que a gente não vá se aprofundar, e vai deixar para ver os detalhes da Guerra do Paraguai, os detalhes importantes para a prova de vocês, obviamente, na semana que vem. A gente vai ter uma aula, que eu imagino que vai ser um pouco mais curta até por causa disso, mas vai ser só para falar sobre Guerra do Paraguai, ok? Então vamos lá. Segundo reinado vai ser esse período aí de quase 50 anos, que vai durar entre 1840 e 1889. Tudo começou com o famoso golpe da maioridade, que a gente viu no fim da aula da semana passada. O finzinho ali do período regencial, onde a gente tinha a administração do Araújo Lima, que era um conservador, depois do Diogo Feijó, que era liberal, ter renunciado, diante da pressão e tal. E o golpe da maioridade, por incrível que pareça, gente, ele foi articulado pelos liberais. Não me lembro agora se eu falei disso na semana passada. Se não, tô dizendo agora. Se falei, eu falo de novo, não faz mal. Mas talvez seja contraditório, vocês pensem. Pô, não eram os conservadores que eram a favor da monarquia? Como que os liberais articularam o golpe da maioridade? É aquele velho lance, galera, dos males o menor. Foi assim que os liberais pensaram. Você tinha, além do governo conservador. Agora eu tô em dúvida se eu falei conservador ou moderador ainda há pouco. Se eu falei moderador, me perdoe. Tô ficando doido. É essa música, que eu adoro essa música, ela me distrai. Então, diante desse governo dos conservadores e também diante das rebeliões que estavam acontecendo no Brasil, inclusive a Farroupilha, que ainda estava rolando, ela só acabaria 5 anos mais tarde, para tentar conter isso tudo, para tentar remediar um pouco todo esse problema político, é que os liberais eles dão o braço a torcer e, como eu disse, pensam nessa coisa de dos males o menor, né? Os exaltados, eles tinham aquela coisa do republicanismo. Os moderados, eles até aceitavam a monarquia, mas também puxavam um pouquinho para o republicanismo, mas agora não tinha muito o que fazer. Era para evitar o problema maior. Então eles articulam esse golpe da maioridade para que Dom Pedro II, aos 14 anos, assuma o trono brasileiro. Esse belo jovenzinho de cabelos dourados que vocês estão vendo aqui. E já no início do governo, vamos dizer, os problemas que Pedro II teria para resolver. Ele teria, obviamente, que conter as rebeliões que estavam acontecendo no Brasil. A mais importante, vamos dizer assim, era a Guerra dos Farrapos, lá no sul. Manter a unidade do território, ou seja, tentar acabar com esse monte de revolta separatista que estava acontecendo ao longo do território brasileiro. Tinha essa questão de reconquistar, eu coloquei aí conquistar, mas seria reconquistar o apoio das elites, que foi exatamente uma das coisas principais que fez com que o pai dele perdesse o trono, ou abdicasse do trono, foi a perda do apoio das elites. Então ele teria que reconquistar esse apoio e continuar o projeto do pai dele de construir a nação brasileira. Aquela questão dos símbolos nacionais, identidade nacional, unidade do povo brasileiro. Pedro II ele tinha como uma das suas principais missões levar à frente esse projeto do pai dele, que não tinha dado muito certo, até por culpa do próprio Pedro I. Aí a gente vai ver aqui os primeiros atos do governo de Pedro II. Primeira coisa, lembra que o ato adicional lá no período regencial ele deu uma pausa no poder moderador, né? Ele tornou o poder moderador exclusivo aos imperadores. Pois é, então agora que a gente tem um novo imperador, o poder moderador volta. Segunda coisa, o Brasil ele tinha um parlamento, né? Senado e Câmara.
Só que a ideia de parlamento, ela deveria ser semelhante ao que era na Inglaterra. A monarquia seria meramente simbólica, um papagaio de pirata, enquanto quem manda no país mesmo é o primeiro-ministro junto com o parlamento. Só que no Brasil, não. Aí você tinha o poder executivo por parte dos ministros, você tinha o poder judiciário por parte dos juízes, você tinha o poder legislativo por parte da Câmara e Senado, só que você tinha o bendito do poder moderador, que era o que dava ao imperador a possibilidade de interferir em tudo. Então, na prática, esse parlamentarismo ele não existia e por isso ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. É provável que vocês encontrem essa expressão em alguma questão na prova de vocês. Isso já aconteceu e nada impede que aconteça de novo. Como já de costume, a gente tinha uma polarização acontecendo na política brasileira. Não pensem que essa polarização idiota que a gente tem hoje é uma novidade no Brasil. Já desde sempre isso existe. E no momento aqui do segundo reinado, a gente tinha, mais uma vez de um lado, conservadores, do outro, os liberais. Esses conservadores, gente, entendam como a elite rural, os proprietários de terra, os fazendeiros. E os liberais vocês entendam como elite urbana, ok? Os comerciantes, daqui a alguns anos, a galera que vai começar a investir em indústria, isso já daí a uns anos mesmo. Então, por causa dessa polarização, o que o governo vai fazer? O governo vai criar o chamado Ministério da Conciliação. E o que seria esse Ministério da Conciliação? Todo ano existia um revezamento nesse ministério. Em um ano era nomeado o primeiro-ministro e esse ministro ele seria do Partido Conservador. No ano seguinte, ele era substituído por um ministro que fizesse parte do Partido Liberal. Assim, para tentar não ter briga entre esses grupos. Na prática, galera, embora tivessem o discurso, os conservadores eram favoráveis à centralização administrativa, os liberais eram favoráveis à descentralização, como a gente viu na semana passada. Mas na prática isso era só discurso político. Eles viviam, na maioria do tempo, em comum acordo. Só quando o interesse de algum deles era muito prejudicado é que a coisa esquentava. Mas na maioria dos casos, na maioria do tempo, eles viviam numa boa, eram amiguinhos, era só para manter as uma expressão que já é velha, que a gente conhece, que diz que político é tudo farinha do mesmo saco, essa expressão ela surgiu nessa época. Que eram o que diziam dos partidos dos conservadores e dos liberais. Na prática, eles eram farinha do mesmo saco. Como ainda é hoje, na verdade, Enquanto o povo se estapeia por causa dos seus políticos de estimação, eles não estão nem aí pra ninguém. Mas enfim, polêmicas. A gente também vai ter, no segundo reinado, a Era do Café. A gente vai falar disso com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. O café ele vai surgir e vai se tornar o grande produto da economia brasileira. Já uma dica, eu vou reforçar isso quando a gente estiver corrigindo as questões, mas eu já vou falar isso agora. Toda vez que falar de economia do segundo reinado, produto da economia do segundo reinado, pauta econômica do segundo reinado, tá falando do café. Sempre. Sempre. Café. Economia do segundo reinado baseada no café. Sempre. Beleza? E aí, uma mudança significativa que eu coloquei em vermelho não por acaso foi a criação da tarifa Alves Branco. Vocês vão perceber que tanto ESA quanto os PSEX são completamente apaixonados pela tarifa Alves Branco. Isso cai muito em prova. A tarifa Alves Branco ela foi criada em 1844. E o que ela fez? Ela basicamente derrubou aqueles tratados que o Dom João tinha feito lá em 1810. Lembra que diminuía as taxas alfandegárias dos produtos ingleses? Com a tarifa Alves Branco isso acabou. Em suma, a tarifa Alves Branco, lembrem disso, ela vai mudar as taxas alfandegárias sobre produtos importados. Os produtos ingleses, que tinham uma taxa de 15%, passaram a ter uma taxa de 30%. Acabou a mamata dos britânicos aqui no comércio brasileiro. É lógico que isso ia prejudicar os negócios da Inglaterra no Brasil. E a Inglaterra, em retaliação, ficou com raivinha e resolveu pressionar o Brasil pelo fim da escravidão. Já no ano seguinte a gente vai ter o Bill Aberdeen, a gente vai falar disso daqui a pouco, que foi uma manobra da Inglaterra para pressionar o Brasil, para prejudicar o negócio, o escravismo, o negócio escravocrata no Brasil.
a cultura escravocrata no Brasil. E a gente também vai ter a Lei de Terras. Eu esqueci de colocar aí a data, mas a Lei de Terras foi de 1850. Essa Lei de Terras, a gente falou dela na aula de Geografia ontem. A Lei de Terras, ela vai estabelecer que a posse de terras no Brasil só passaria a ser possível através de compras. Por que essa Lei de Terras foi criada, galera? Como eu falei, um ano depois da Tarifa Alves Branco, a Inglaterra ela vai criar o Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen ele vai dar à Inglaterra o poder de basicamente acabar com o tráfico negreiro no Oceano Atlântico, da África para a América, do Brasil especificamente. Então isso começa a criar um problema de mão de obra. Atrelado a isso, o Brasil ele vai começar a passar por um processo ridículo que foi chamado de branqueamento da população. O governo ele começa a perceber que a população escrava ela é bem grande, ela é consideravelmente grande no território brasileiro. E lógico, isso vai criando dos negros, vem criando o povo mestiço, vem os mulatos e tal. E isso era um problema pro governo brasileiro. Um governo brasileiro completamente elitista e racista que via isso como um problema. Então, para tentar promover esse tal branqueamento, dá até um negócio em falar essa porcaria, eles começam a investir em trazer imigrantes europeus para o Brasil. É quando começam a vir os italianos, começam a vir os alemães, para começar a substituir essa mão de obra escrava. Eles começam a vir para ser mão de obra assalariada nas fazendas. Até porque também, com o gradual fim da escravidão, a gente vai ver as leis abolicionistas daqui a pouco, os fazendeiros eles simplesmente não aceitavam pagar salários a negros. Eles se recusavam a fazer isso. Então os imigrantes eles vêm com esse propósito. Só que esses imigrantes eles vêm para cá e o governo fica preocupado com a possibilidade deles talvez começarem a adquirir terras. Então, para dificultar isso, para dificultar essa possibilidade desses imigrantes começarem a prosperar no Brasil, começarem a adquirir terras, eles criam essa chamada Lei de Terras em 1850. Ok? Outro ponto importante na prova de vocês, a chamada Revolução Praieira, que aconteceu entre 1848 e 1850. Eu coloquei aí uns pontos mais importantes dessa revolução. A apostila de vocês, para quem tem, ela tem alguns detalhes, embora nem tantos. Mas eu fui direto no livro do edital de vocês e coloquei os pontos mais importantes para vocês poderem entender essa Revolução Praieira. Vamos lá. A Revolução Praieira foi um movimento liderado pela elite republicana de Pernambuco. Olha só, adivinha aonde ela vai acontecer? Pernambuco. O povo, para gostar de treta, é esse tal de pernambucano. Cê é louco. Mas enfim. A elite liberal republicana de Pernambuco, ela vai liderar esse movimento, mas esse movimento também vai contar com participação popular. A galera que pegou em armas mesmo, vamos dizer assim, foram as camadas mais populares. A gente tinha, assim como em todo o Brasil, em Pernambuco também existia essa polarização entre conservadores e liberais. A gente tinha em Pernambuco a famosa família Cavalcante. Os Cavalcantes eles eram donos de 1/3 dos engenhos de Pernambuco e eles eram os líderes do Partido Liberal. Enquanto que a família Rego Barros era um rival tanto comercial quanto político, porque eles lideravam o Partido Conservador. Só que, como eu disse, eles viviam em acordo por causa aquele jogo de cintura que o imperador ele criou com o Ministério da Conciliação. Eles viviam em comum acordo. Só que um grupo de liberais, no ano de 1842, eles vão se rebelar contra o próprio Partido Liberal, contra a elite do Partido Liberal, e vão fundar o chamado Partido da Praia. Esse Partido da Praia, eles protestavam contra os privilégios políticos das elites, tanto dos conservadores quanto dos próprios liberais, ou seja, os próprios liberais não se entendiam. Se isso é familiar ou não, fica a critério de vocês. Mas esse partido, chamados praeiros, eles foram fundados no ano de 1842 por essas razões. Então se criou essa rivalidade entre os dois grupos que ficaram conhecidos como os praeiros, que eram os liberais,
contra os guabirus, que eram os conservadores. Dentre essa disputa toda, um cara chamado Antônio Pinto Chichorro, ele vai ser nomeado presidente da província de Pernambuco. E ele não era apenas um liberal, ele era um liberal que fazia parte do Partido da Praia. Então ele vai começar com seus pensamentos extremistas, vamos dizer assim. Ele vai começar a boicotar os conservadores. Ele vai começar a demitir conservadores da Câmara Provincial. Ele vai começar a cortar alguns privilégios do Partido Conservador. E ele também vai começar a mexer no próprio Partido Liberal, mas naqueles liberais que não fazem parte dos praeiros. Além disso tudo, o Chichorro, ele também é um nome esquisito. Ele também vai causar um aumento nos impostos. Porque o governo, na gestão dele, começa a fazer muitos gastos até desnecessários, com obras públicas. Começa a superfaturar obras públicas. E isso vai causar um aumento nos impostos. E é óbvio que isso vai causar também uma insatisfação popular muito grande. A população pernambucana, ela começa a se revoltar contra o governo do Antônio Chichorro. Só que, como ele não era bobo nem nada, ele vai colocar essa crise econômica, vamos dizer assim, no aumento dos impostos, ele vai colocar a culpa disso nos comerciantes portugueses. Porque vocês devem se lembrar que desde lá do primeiro reinado, os brasileiros e os portugueses não se davam muito bem. Aquele pensamento que a gente chama de anti-lusitano ainda era uma realidade nessa época. Então o Chichorro, ele vai se aproveitar dessa rivalidade que já existiam e vai virar para os brasileiros e falar: ó, culpados são os portugueses, os impostos estão aumentando por causa deles. Não fazia o menor sentido, mas ele conseguiu o que queria. Então isso começa a provocar alguns conflitos contra os comerciantes portugueses. E é óbvio que esses comerciantes portugueses também começam a se levantar contra o governo do Antônio Chichorro. Em consequência, também começam a se levantar contra o Partido da Praia. Além disso tudo, essas obras superfaturadas, esse aumento dos impostos, isso também vai ser somado a outras irregularidades no governo. Alguns gastos que não eram explicados, gastos desnecessários que ninguém sabia para onde aquele dinheiro ia. Então isso tudo vai causar uma instabilidade muito grande nesse governo do Partido Praieiro, até que tem uma nova eleição e o Manuel de Souza Teixeira, que era um liberal moderado, ou seja, ele não fazia parte dos praeiros, ele vai assumir, vai ganhar essa eleição, vai assumir a presidência da província, e eu coloquei, ele vai começar a cortar as asinhas dos praeiros. A mesma coisa que os praeiros fizeram com os conservadores antes e com alguns liberais moderados, agora o Souza Teixeira vai fazer com os praeiros, vai começar a tirar alguns praeiros de alguns cargos, vai começar a diminuir a influência deles na política pernambucana. E é óbvio, pernambucano, sangue quente que é, como a gente já bem sabe, os praeiros não gostaram muito disso. Isso vai começar a incitar os praeiros a uma nova revolta, ou uma revolta de fato agora. A gente vai ter a figura de um cara chamado Veloso da Silveira. Esse Veloso da Silveira, ele vai liderar os guabirus, os conservadores. A gente vai ter uma eleição em 1847, onde um dos representantes dos praeiros, ele vai vencer como líder do Senado, e isso, consequentemente, iria causar com que o Senado e a Câmara fosse tomada de novo pelos praeiros. Só que o Veloso da Silveira, junto com os conservadores, ele consegue anular essa eleição. Então, ele anula essa eleição e os praeiros acabam ficando sem nenhum aliado na corte, tanto no Senado quanto na Câmara. E também eles começam a perder influência lá no governo central do Rio de Janeiro, coisa que os conservadores tinham de sobra. Os conservadores, eles tinham muita influência lá na corte central da capital. Por causa disso, eles já tinham tomado na cabeça do Manuel Teixeira nas eleições da província, da presidência da província, e agora tomaram outro prejuízo nas eleições para o Senado e na Câmara. Os caras ficaram por conta. Então eles começam agora de fato a se levantar numa possível rebelião. Em 1849 a gente vai ter
a publicação do chamado Manifesto ao Mundo, que vai ser elaborado pelo jornalista Borges da Fonseca. Esse Manifesto ao Mundo, ele era na verdade algumas exigências feitas pelo Partido da Praia. Entre essas exigências eu coloquei as principais. Eles exigiam o voto livre e universal, exigiam liberdade de imprensa, exigiam o comércio a retalhos. Esse comércio a retalhos seria o comércio varejista, né? Eles defendiam a liberdade para todo o povo nesse comércio varejista. Quem dominava o comércio varejista nesse momento eram os portugueses, né? Eles exigiam também o fim do poder moderador, eles exigiam uma maior liberdade dos poderes, uma maior liberdade das províncias. E com essa publicação desse manifesto ao mundo, explode a revolução. Os praeiros, como eles já não tinham muita influência, eles também, obviamente, não tinham um exército para essa revolução. Então eles começam a contratar mercenários. Entre esses mercenários tinham índios, tinham caboclos, tinham até alguns escravos alforriados. Só que assim, como toda rebelião que acontece no Brasil, o Estado ele vai intervir. Só que aqui não vai ser uma intervenção tão semelhante ao que aconteceu a outras revoltas anteriores. O Estado ele vai intervir, só que como os revoltosos, como os praeiros, eles estavam, vamos dizer assim, com sangue nos olhos, houveram muitas mortes, houveram muitas baixas. As tropas dos praeiros tiveram uma baixa de mais ou menos uns 500 homens, né? Metade aí foi presa e metade foi assassinada, morreu na guerra, né? No conflito. Diante dessa baixa, o Estado, para não matar mais ninguém, o governo ele oferece anistia. Né? Vocês param com esse negócio, a gente perdoa todo mundo e não se fala mais no assunto. Mas como eu falei, os caras estavam com sangue nos olhos, não queriam saber de conversa. E eles continuam a luta, eles preferem continuar lutando. Só que aí, em 1850 eles foram definitivamente derrotados. Muitos desses caras fugiram e outros foram presos. Só que em 1851, mesmo esses que foram presos, foram anistiados. Ué, não teve massacre dessa vez? Galera, lembra da Farroupilha? A Farroupilha ela não terminou em massacre. Por quê? Quem fez parte da Farroupilha? A elite. E aqui foi a mesma coisa. Aqui foi a elite que fez parte. Eles contrataram mercenários, muitos deles morreram, né? Como a gente viu, teve uma baixa. Mas boa parte dessa galera aí que fez essa rebelião era a elite. Então, não dava pra simplesmente meter bala em todo mundo, passar a faca em todo mundo. Tinha que ser um pouquinho mais brando. Então, fizeram esse acordo. Prenderam, mas fizeram esse acordo de anistia um ano depois. Agora a gente vai falar de uma figura importante. A gente poderia ter falado nas aulas de geografia, mas eu preferi deixar para falar desse cara aqui nas aulas de história, até por conta do contexto. É a figura do Barão de Mauá e a importância que ele teve no desenvolvimento do Brasil, que foi possibilitado pela cultura do café. A cafeicultura ela vai se iniciar no Rio de Janeiro, ali onde hoje é a região de Angra dos Reis e Paraty, e vai se expandir até o estado de São Paulo, no caso até a província de São Paulo. Ela vai ganhar força, essa produção do café vai ganhar força ali no Vale do Paraíba, né? Ali mais ou menos ali no noroeste do Rio de Janeiro, divisa ali Rio-São Paulo. E por causa dessa produção do café, essa produção do café ela foi exatamente igual à produção de açúcar, foi exatamente igual à extração do ouro, à extração do pau-brasil. É aquela produção que a gente chama de predatória. Então, como o Vale do Paraíba, embora tivesse um clima favorável, o relevo não era dos mais favoráveis assim, eram regiões de relevo um pouco mais elevado, essa região de plantio ela acabou se esgotando com o tempo. Então eles tiveram que migrar. A cultura do café ela precisou migrar um pouco mais para o interior de São Paulo. Ela vai chegar até o oeste paulista e vai se expandir até o interior, até chegar perto da divisa entre São Paulo e Paraná. Só que assim, conforme a cultura do café ela foi se distanciando do litoral, e era no litoral que esse café era transportado para o exterior, houve a necessidade de uma mudança no transporte desse café. A gente falou disso nas aulas da industrialização, e a indústria no Brasil ela começou exatamente por conta dessa necessidade. Vocês devem lembrar bem, não tem nem como esquecer, a gente falou tanto disso. Então, você tinha as zonas portuárias, principalmente no Rio de Janeiro,
E o café, ele seguiu aquela mesma cultura do plantation que a gente tem até hoje no Brasil, que a gente também falou na aula de ontem de geografia, falando sobre o espaço rural brasileiro. A produção de café era baseada no latifúndio e na produção para exportação. Então, essa necessidade de levar o café até os portos que ficaram mais distantes do local onde o café era produzido foi o que fez nascer a criação das ferrovias no Brasil. Né? O café era transportado por transporte animal. Transportado por transporte foi ótimo. Era transportado através das mulas. E essas mulas elas começaram a ser substituídas pelo trem. Só que não dá para simplesmente você botar o trem para andar no meio da estrada. Você tinha que construir a malha ferroviária e tal, trazer o veículo para cá, e foi isso que iniciou a industrialização no Brasil, como a gente já bem sabe. Além disso, a tarifa Alves Branco, junto com essa consolidação do café, com essa explosão do café, acabaram ajudando a economia brasileira. Você aumentou a taxa sobre os produtos ingleses, então isso diminuiu aquela enxurrada de produtos ingleses que chegavam no Brasil. A quantidade de produtos ingleses, por causa do aumento dos impostos, acabou diminuindo. Isso acabou causando uma diversificação na produção do mercado interno brasileiro e também essa questão do café com a chegada da malha ferroviária, com a chegada do trem. O empreendedorismo no Brasil, ele começa a aumentar. E nessa onda de empreendedorismo, a gente vai ter a figura do Barão de Mauá, esse ser humano esquisito aqui da foto. O seu nome era Irineu Evangelista de Souza, isso não é tão importante. Foi chamado Barão de Mauá. E ele foi o grande empresário nesse período. Até esse momento, ele era o homem mais rico do Brasil, um dos mais ricos da América, um dos homens mais ricos do mundo nesse período. E ele foi o grande símbolo desse momento de desenvolvimento e empreendedorismo do Segundo Reinado, do período imperial brasileiro. É o Barão de Mauá. Ele vai criar o primeiro estaleiro da América do Sul em 1830. Ele vai inaugurar a primeira estrada de ferro do Brasil. Ele vai investir em companhias de navegação. Ele vai criar esse sistema de bonde, que hoje é histórico no Rio de Janeiro. Ele foi o cara que trouxe isso para cá. Ele vai investir em bancos, ele vai ser um grande banqueiro. Ele vai investir no setor de comunicações telegráficas. Depois, quando Dom Pedro II ele vai até a convenção de Graham-Bell, apresenta a invenção do telefone, e começa a querer trazer isso para cá. Ele vai ser um cara que vai começar a investir nisso. Só que em 1864 teve uma crise econômica no Brasil, a chamada crise dos bancos, e isso ferrou com o Barão de Mauá. E foi o que também levou ele gradativamente à falência definitiva em 1873. Barão de Mauá ele é citado na prova da ESA, não é tão cobrado tantos detalhes sobre a história dele. Mas eu fiz essa listinha aí para não passar batido, porque ele foi um cara muito importante nessa história do Brasil no Segundo Reinado. Agora a gente vai falar rapidamente sobre as leis abolicionistas. As principais que vocês precisam saber aqui, galera. Eu lembro que eu falei com vocês no início das aulas que escravidão não é um tema muito abordado na ESA. Na verdade, a ESA ela vai falar sobre o início da escravidão e sobre o fim da escravidão. Primeiro o navio negreiro em 1831, com Martim Afonso, e o fim da escravidão, porque vai ser uma das consequências, das coisas que vai levar ao fim da monarquia no Brasil. Então, as nuances da escravidão, os detalhes, aqueles mais de 300 anos de escravidão no Brasil, a ESA não aborda isso. Beleza? É um absurdo, na minha opinião como professor de história, mas a gente está aqui para seguir as regras. Então, as duas leis mais importantes que vocês precisam saber dessas é o Bill Aberdeen e a Lei Eusébio de Queiroz. O Bill Aberdeen, assim como a tarifa Alves Branco, também é objeto de paixão tanto da ESA quanto das PSEGs. Eles costumam abordar bastante essa lei. O Bill Aberdeen foi uma lei em que a Inglaterra se dá a permissão de apreender qualquer navio que atravesse o oceano levando escravos da África para a América. Realmente isso, eles se deram a permissão. Com a autoridade de quem? Deles. Eu não quero mais saber de tráfico negreiro, então qualquer navio que estiver levando escravos da África para a América, da África para o Brasil, eu vou apreender. Sob a minha própria autoridade. Problema meu. Não gostou? Resolve comigo. Os caras tinham a marinha de guerra mais poderosa do mundo, ninguém era doido, né?
Aí a gente vai ter, até por consequência disso, pela impossibilidade de continuar o tráfico negreiro da África para o Brasil, vai ser criada em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz foi o deputado que criou essa lei, por isso a lei ganhou o nome dele. Essa lei ela vai definitivamente colocar fim ao tráfico negreiro para o Brasil. Só que isso vai aumentar o tráfico interno. Era muito comum que os senhores de escravos do Nordeste vendessem seus escravos para os fazendeiros daqui do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Até por ser uma elite menos rica do que a galera daqui do Sudeste, a solução foi essa, de vender, de ter esse tráfico negreiro aqui dentro. E isso também vai impulsionar a chegada dos imigrantes que a gente falou ainda há pouco, para substituir essa mão de obra escrava, que agora era difícil de conseguir, o preço do escravo subiu muito, obviamente, era mais difícil conseguir escravo, então, lei da oferta e da procura, né? O escravo era meramente um produto e ele se encaixava nessa lei. E o que vai criar também, em 1850, a lei de terras, que a gente também falou. A gente também vai ter a lei do ventre livre, eu já vi ela caindo na ESA uma vez. Vai ser criada em 1871. Essa lei do ventre livre foi uma das grandes piadas abolicionistas que o governo brasileiro vai criar. Logo depois da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai vocês devem lembrar que ela vai acabar no ano de 1871, essa lei ela vai estabelecer que todos os escravos nascidos até depois dessa lei, perdão, eles estavam livres. Porém, eles deveriam trabalhar até os 21 anos para indenizar os donos das mães deles, né? Então, depois dessa lei, você nascia livre, entre aspas, só que você tinha que trabalhar até os 21 anos. Com 21 anos, você decidia se você ia embora da fazenda ou se você continuava trabalhando para o dono da fazenda, né? Ridículo, eu sei, mas essa foi a lei. Em 1885, a gente vai ter a Lei do Sexagenário, a lei que ficou conhecida como Gargalhada Nacional. Eu lembro até hoje da minha professora de História do Ensino Médio falando sobre isso. Por que Gargalhada Nacional? Porque ela realmente foi uma piada de mau gosto. A Lei do Sexagenário ela libertava escravos maiores de 65 anos. Só que, cara, quantos escravos vocês acham que chegavam até essa idade? A expectativa de vida geral no Brasil, até para as elites, era no máximo até os 45 anos. Que dirá um escravo? Se um escravo chegasse aos 30, era muita sorte. E mesmo se um escravo chegasse a essa idade, essa lei estava fazendo um favor ao dono da fazenda. Porque com 65 anos o escravo era inútil. Ele não tinha condições de trabalhar e nem tinha como ser vendido. Então, caso você tivesse o milagre de ter um escravo nessa idade, você simplesmente se livrava dele. Em 1888 a gente teve a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que aboliu legalmente a escravidão do Brasil. O Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Absurdo, mas enfim, é Brasil. Mas como eu falei, principal que vocês precisam saber: Bill Aberdeen e Lei Eusébio de Queiroz, ok? Rapidinho, só pra gente pincelar aqui a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai vai acontecer entre 1864 e 1870. Vai ser uma guerra entre a chamada Tríplice Aliança, né, uma aliança militar formada entre Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai do ditador Solano Lopes, que é esse ser humano estranho aqui na foto. Vai ter várias motivações políticas, motivações territoriais, principalmente o controle sobre a navegação no Rio da Prata. Vai ter uma influenciazinha da Inglaterra nisso tudo, mas isso são detalhes que a gente vai ver na próxima aula, beleza? A Guerra do Paraguai, como toda guerra, trouxe muitos prejuízos para o Brasil. Embora o Brasil tenha saído vitorioso junto com a Tríplice Aliança, a gente vai ter o destaque da figura de Duque de Caxias aí mais uma vez, mas isso trouxe muito prejuízo e isso começou a aumentar a impopularidade do imperador. A gente vai ter esse chamado pós-guerra desastroso que eu coloquei aí no slide. O Paraguai foi derrotado e teve, além da devastação no seu território, que em parte foi perdido para a Argentina e Brasil, teve uma baixa de mais de 70% da sua população masculina. O exército brasileiro era formado em grande parte por escravos, né? Isso foi motivo de piada durante os conflitos.
muitos desses escravos, eles se alistaram no exército com a promessa de serem alforriados. Inclusive, eles eram alforriados no ato do alistamento. Eles se alistavam e já pegavam sua carta de alforria para poder lutar na guerra. Só que olha a idiotice. Os caras que lutavam na guerra, eles eram libertos. Só que a família deles não. Então muitos deles que conseguiram voltar vivos da guerra, é o que essa imagem que eu coloquei retrata, eles voltavam como heróis de guerra e tinham seus familiares como escravos. O exército ele vai retornar da guerra como um grande herói, né? Ele ganhou esse prestígio da população. Mas ele não vai ter o mesmo reconhecimento por parte do governo. Tanto reconhecimento econômico na remuneração dos soldados, quanto também reconhecimento político, falando aí dos grandes líderes. O exército ele não tinha interferência política. E o exército, por causa disso, ele vai se tornar a primeira instituição a se declarar abolicionista e republicana, em protesto à falta de apoio que eles tinham do governo imperial. Além disso, a gente vai ter a chamada questão religiosa. Isso tudo vai ser causado pelo fato, principalmente, de Dom Pedro II ser um maçom, né? Tem uma gama de lendas aí em torno da maçonaria, a gente não vai entrar nisso, até porque é um assunto completamente desconhecido para grande parte das pessoas, inclusive por mim. Vou confessar. Embora seja muito curioso no assunto. O Papa Pio IX ele vai declarar guerra à maçonaria, né? Vai dizer que a maçonaria tem envolvimento com satanismo, coisa e tal. E ele vai ordenar que todos os membros do clero que sejam maçons sejam excomungados, sejam expulsos, sejam afastados da Igreja Católica. Aí em 1872, obedecendo essas determinações do Papa, os bispos de Olinda e de Belém eles vão suspender os líderes das comunidades que são maçons e essas próprias comunidades, os próprios fiéis que sejam membros das comunidades e sejam maçons. Só que o imperador, como eu disse, que também era maçom, ele vai anular essas suspensões e vai condenar os bispos de Olinda e de Belém. Né? Eles foram presos, eles foram soltos e anistiados 3 anos depois, mas só o fato deles terem sido presos já começou a afastar essa comunidade católica do imperador. Vocês pensam, um país que era completamente católico. O catolicismo era a religião oficial do Estado. E o imperador vai e prende 2 bispos. Aí isso faz com que a população que era mais praticante do catolicismo, que era boa parte da população branca, vamos dizer assim, comece a se afastar também do imperador. Além disso, aquela treta toda do pós-guerra com o exército, ela se estende. A gente vai ter a chamada questão militar. Né? O exército, a gente viu que o exército ele surge, historicamente, simbolicamente, na Batalha dos Guararapes, lá na expulsão dos holandeses. Só que como instituição oficial, o exército ele vai surgir a partir da Guerra do Paraguai. Ele vai se tornar realmente uma instituição de Estado, coisa e tal, no momento da Guerra do Paraguai. Só que o exército, depois da guerra, como a gente já se vê, eles vão se sentir desvalorizados politicamente pelo governo. Os militares, inclusive, eles eram proibidos de falar sobre política, sobre qualquer coisa, seja bem ou mal. Eles não podiam falar publicamente sobre política. Aí um cara chamado Benjamin Constant, ele vai liderar os primeiros grupos republicanos militares do Brasil. O Partido Republicano ele surge no Brasil exatamente por influência desses militares. E aí isso acaba culminando no golpe. Né? Eu poderia ter dividido esse slide aí em 2, mas eu fico com preguiça. A gente vai ter o primeiro golpe militar da história do Brasil. O movimento republicano ele vai se fortalecer após a guerra. Como eu já disse, vai ser criado pelo próprio exército. E o imperador ele ficava cada vez mais isolado no governo. Ele perde o apoio das elites, ele perde o apoio da igreja e ele perde o apoio do exército. O Visconde de Ouro Preto ele vai ser nomeado primeiro-ministro do governo. E ele vai criar um programa de reformas para tentar combater essa ação dos partidos republicanos que começaram a se multiplicar pelo Brasil. Em junho, se eu não me engano, no dia 11 de junho de 1889, ele vai apresentar esse programa de reformas à Câmara dos Deputados. Só que a Câmara vai rejeitar esse programa. O governo, como era favorável ao programa, não gostou dessa rejeição por parte da Câmara e dissolveu a Câmara dos Deputados e planejou uma convocação de uma nova Câmara
em novembro de 1889. Essa nova convocação estaria prevista para o dia 20 de novembro de 1889, só que acabou não dando tempo, né? Os republicanos, por conta disso, por conta dessa dissolução da Câmara, eu pensei em falar dissolvimento, eu juro para vocês, ainda bem que eu não falei. Os republicanos eles vão pedir uma intervenção militar contra o governo imperial. E o exército, que não era bobo nem nada, atendeu. No dia 11 de novembro, os republicanos se reuniram com um dos grandes heróis da Guerra do Paraguai, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, esse cidadão retratado aqui. E ele começa a liderar esses movimentos. No meio disso tudo, né, entre 11 de novembro e 15 de novembro, começou a levantar um boato de que o Deodoro e o Benjamin Constant tinham sido presos a mando do imperador. E isso só aumentou a temperatura da situação política do Brasil. Isso fez com que os planos dos republicanos fossem adiantados. O Deodoro ele assumiu o comando das tropas, tomou os quartéis da capital e no dia 15 de novembro de 1889 proclamou a República, dando fim ao período imperial brasileiro. Ele vai destituir o imperador Dom Pedro II, que tentou voltar para Petrópolis para tentar pensar em alguma coisa para remediar aquela situação, mas não adiantou. No dia 15 de novembro, o golpe estava aplicado, estava instalado e a República foi proclamada no Brasil. Era o fim do período imperial e o início do período republicano que nós vivemos até o dia de hoje. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Daqui a pouco a gente vai corrigir as questões. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me chamar. Valeu!